Olá, Dr. Marcos Nogueira, dicas sobre o parto. Eu estou aqui na 27ª Conferência de Rotary International do Distrito 4420, que eu sou rotariano e estou participando aqui da conferência distrital aqui em Águas de Lindóia. E me ocorreu uma coisa muito interessante, muito importante, a respeito do papel de mãe, né? E é sobre o papel de mãe, é sobre estar grávida e gestar e dar à luz que eu quero falar com vocês neste vídeo. É muito frequente e eu já tive a oportunidade de conversar com algumas gestantes que me trouxeram a seguinte situação, que as pessoas ficam falando para ela, dando feedback, dizendo o que ela deve fazer, às vezes até falando que ela não deveria de ter engravidado naquele momento, né? Outras vão dizer o que ela deve fazer, como que deve ser o parto, o que deve acontecer no parto delas, como ela deve se comportar, seja durante a gestação, seja na hora de dar à luz. E uma das coisas que eu acho fundamental, de fundamental importância, é a seguinte: as pessoas que vierem para você te dizer como você deve se comportar, se está na hora de você engravidar ou se não estava, se era o momento, se não era, o que você deve fazer na sua gestação, como você deve levar a sua gestação em frente, como deve ser o seu parto. Muita gente quer dizer que tem que ser normal ou que tem que ser cesárea, sem saber das suas condições. Eu acho fundamental qualquer tipo de feedback, qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de conselho que as pessoas te derem na sua gestação, referente ao teu papel de mãe, referente ao como você vai levar a gravidez para frente, se era ou não era o momento de você engravidar, para e pensa, não põe isso para dentro de você, não leva isso como referência antes de fazer a seguinte pergunta: como que essa pessoa é enquanto mãe, se ela já deu à luz, se ela já é mãe? Como é que foi a gravidez dela? Como é que foi o parto dela? Porque é muito fácil falar, as pessoas chegam e dão um monte de palpites sobre a vida dos outros. Mas para você respeitar o palpite que venha de outra pessoa, é fundamental que você olhe para ela. Ela é a referência. Se ela fala um monte de coisa para você, mas não fez nada disso, não leve isso em consideração. Siga em frente com as suas convicções, com os seus sentimentos em relação à sua gravidez, ao seu momento de dar à luz. Isso é que é importante. Você só vai respeitar a opinião de alguém que tenha autoridade, que conheça do que está falando ou que tenha vivido uma experiência, pelo menos semelhante, mas que tenha tido uma situação em que ela pode servir de exemplo, porque senão não vale a pena você escutar de ninguém o jeito que você deve de levar a sua gravidez ou como você deve fazer o seu parto. Tem muita gente que chega para você falando, não, você tem que fazer parto normal, porque isso que é o certo. Pergunta como é que nasceu o filho dessa pessoa, se foi de normal ou se foi de cesárea. Essa é a primeira referência. Então, só aceite a opinião de quem tem exemplo a te dar, não de quem quer interferir na tua vida, porque as pessoas gostam muito de falar da vida dos outros. Gostam de dizer o que as outras pessoas têm que fazer, mas é aquilo que minha avó costumava dizer, que é o seguinte, um ditado que ela costumava me falar: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Então, olhe para as referências dessas pessoas, o que elas viveram, como elas viveram a sua gravidez, como elas são mães, para depois você falar assim, olha, eu aceito a sua opinião. E aí você vai introjetar. Mas construa você pelos seus sentimentos, pelas suas próprias referências, o seu papel de mãe e programe. E faça uma programação. Isso eu vou estar sempre falando aqui com você, olha. Programe como você quer que seja o seu parto, como você quer
que as coisas aconteçam. Você vai programar, você vai fazer uma carta de intenções, você vai fazer um plano de parto, mas isso não significa que vai ser o que vai acontecer. Era essa dica que eu queria dar hoje para você, aqui, ainda que seja um final de semana prolongado, em que eu estou numa atividade totalmente diferente do meu dia a dia, mas eu não consigo desligar, não consigo deixar de pensar na gestação, na gravidez e nas minhas gestantes. Então eu quis fazer esse vídeo para falar do que está passando pela minha cabeça nesse momento. Até amanhã com outro Dicas sobre o Parto.